Hoje eu tenho algo absolutamente único para vocês, vocês vão adorar. A cada minuto, mais de 20 milhões de fotos são tiradas no mundo. Isso é mais do que em todo o século XIX, quando a fotografia foi inventada. Tudo começou no século XVII com a prata comum. Naquela época, a prata era usada para fazer joias, moedas e vários utensílios domésticos e de mesa, e todas as donas de casa sabiam que a prata escurece. Mas naquela época, ninguém poderia imaginar que a luz, que nem sequer pode ser tocada ou sentida na pele, também tem um poder surpreendente. E um poder tão eficaz que é capaz de transformar o branco em preto. E então, em 1725, o físico alemão Johann Heinrich Schulze, tentando inventar uma substância luminosa, acidentalmente misturou giz e ácido, no qual um pouco de prata estava dissolvido. E depois de um tempo, ele ficou surpreso ao descobrir que a parte da mistura que foi exposta à luz escureceu, enquanto a outra parte, que permaneceu na sombra, não mudou de cor. Ele realizou mais experimentos e percebeu que a prata presente na mistura causava seu escurecimento. Assim, uma descoberta foi feita, que se tornaria uma obsessão para bilhões de pessoas 3 séculos depois. Em 1826, ao francês Nicéphore Niepce, que até hoje é considerado o inventor da fotografia, ocorreu uma ideia genial. Ele misturou prata com betume, o mesmo material usado hoje para fazer asfalto, e aplicou a mistura em uma placa de estanho. Ele colocou a placa em uma câmara escura, que na época era usada por artistas. A luz, ao passar pelos orifícios e atingir a mistura, interagia com a prata, iniciando uma reação química. Quanto mais claro era o local, quanto mais intensamente a luz incidia sobre ele, mais forte era a reação e mais profundamente ela corroía a placa de estanho. A primeira fotografia do mundo foi feita com a invenção usando uma câmera escura que ele montou em casa, bem em frente à janela. Aqui está, ela se chama Vista da Janela em Vlegra. Foram necessárias 8 horas inteiras para que o verniz betuminoso corroesse suficientemente a placa de estanho nas áreas expostas. Esse foi exatamente o tempo que durou o processo de gravação ou exposição da primeira fotografia do mundo. Como podem ver, a imagem é muito grosseira, sem meios tons, quase primitiva. Hoje, achamos engraçado ver uma foto de qualidade tão baixa, mas para a época isso foi um grande avanço. E a invenção logo começou a ser discutida em círculos científicos e de pesquisa. Contudo, o longo tempo de exposição limitava essa tecnologia a fotografar apenas objetos totalmente imóveis, como construções ou paisagens. Nem mesmo as árvores podiam ser fotografadas dessa forma, pois seu constante movimento as transformava em manchas borradas. Niepce foi a Londres tentar despertar o interesse da comunidade científica sem sucesso. E finalmente, o cientista francês Louis Daguerre se interessou por sua invenção. Eles firmaram um acordo e trabalharam juntos no projeto. Infelizmente, em 1833, Neves morreu após gastar toda a sua fortuna na pesquisa, e Daguerre seguiu o trabalho sozinho. E ainda se passariam mais 13 anos, imagine só, até que, em 1839, Daguerre fizesse a próxima descoberta. Ele teve a ideia de aplicar uma mistura de prata e mercúrio em uma placa de cobre, que endurecia e formava um tipo de espelho de amálgama. Após a exposição, surgia uma imagem que de um ângulo parecia positiva e de outro negativa, por isso mais tarde ela foi chamada de espelho da vida. Mas o mais importante é que ele finalmente descobriu como fixar o efeito, para que a exposição posterior à luz não destruísse a imagem. Para isso, logo após obter a impressão, ele a cobria com uma solução salina que neutralizava as partículas de prata na amálgama. A luz não podia mais afetar a imagem e ela parava de escurecer, ficando fixada para sempre. É verdade que a imagem obtida nessa placa existia sempre em um único exemplar, mas era fantasticamente detalhada e incrivelmente realista. Daguerre chamou seu método de daguerreotipia. Daguerre anunciou sua invenção em 7 de janeiro de 1839, em uma reunião da Academia de Ciências de Paris. Essa data é considerada o dia da invenção da fotografia. A invenção causou um verdadeiro furor. O físico francês François Arago viu grande utilidade científica na tecnologia e sugeriu que o governo francês a adquirisse. E foi isso que ocorreu. A França adquiriu a tecnologia e a disponibilizou de graça mundialmente. E um pouco depois, Daguerre conseguiu fotografar uma pessoa pela primeira vez na história, embora tenha sido completamente por acaso. Nesta fotografia você vê uma rua com a figura solitária de uma pessoa. Porém, originalmente, Daguerre fotografava uma rua movimentada, repleta de pessoas. A fotografia foi exposta por 10 minutos, deixando as pessoas que estavam passeando borradas.
Só restou uma pessoa que ficou parada enquanto limpavam seus sapatos. Assim surgiu a primeira fotografia do mundo em que uma pessoa foi retratada. Você está olhando para ela agora? Cientistas globais logo se interessaram pela invenção, começando a estudá-la e aperfeiçoá-la. Os daguerreótipos se tornaram tão populares que, em apenas 5 anos, até meados da década de 1840, expulsaram completamente os artistas de miniatura de retrato. Por que pagar caro, posar por uma semana, esperar um mês e ainda correr riscos? Obter um resultado extremamente distante do original, quando é possível, em poucos dias e com apenas meia hora sentado imóvel, conseguir uma cópia exata de si mesmo, ainda que em preto e branco. Para os habitantes daquela época, os daguerreótipos eram algo surpreendente, quase mágico. Virou uma verdadeira obsessão encomendar e ver mini-cópias de si mesmo ou de um membro da família, como se estivessem congelados em cera e completamente indistinguíveis do original, nos mínimos detalhes. O alto nível de detalhamento nos daguerreótipos gerou uma onda de desconfiança. As pessoas achavam que era obra de gravadores artificiais, apresentada como uma novidade. Elas pegavam lupas na esperança de ver os menores arranhões do gravador e desmascarar os charlatães, mas nunca encontravam nada. Assim era a aparência da câmera para daguerreótipos, frequentemente vista em filmes antigos. Era um equipamento bastante pesado, mas ainda assim podia ser transportado. A produção dessas câmeras foi rapidamente estabelecida aqui. Fotógrafos amadores e repórteres viajaram para todos os cantos da Terra pela primeira vez na história, registrando os pontos mais remotos do nosso planeta. As câmeras para daguerreótipos eram feitas à mão, ajustando seu tamanho ao tamanho da futura fotografia. A própria placa que era carregada na câmera era a foto final. O tamanho dela não podia ser muito grande para não encarecer e aumentar a câmera, mas também não muito pequena para não perder os detalhes. Na Europa, o padrão mais comum passou a ser 16 por 12 centímetros. E até a década de 1850, os daguerreótipos já faziam uma concorrência séria à pintura, que até então detinha o monopólio de qualquer imagem de pessoas ou da natureza. Só em Paris, em 1849, foram vendidas mais de 500 mil de placas de cobre para daguerreótipos, e Paris e seus arredores tinham na época apenas 2 milhões de habitantes. Mas, infelizmente, o daguerreótipo tinha uma grande desvantagem, que era o longo tempo de exposição. Os daguerreótipos eram muito pouco sensíveis à luz, então o tempo de exposição era maior quanto menos luz havia ao redor. Não se podia nem pensar em fotografias noturnas, a única fonte de luz suficientemente forte para os daguerreótipos era o sol. Mesmo durante o dia, o tempo de exposição variava de 15 a 30 minutos. Portanto, só era possível fotografar objetos totalmente imóveis. Sem eletricidade e com a iluminação insuficiente das velas, os daguerreótipos não funcionavam naquela época. Mas quem se interessa por fotos de casas? Todo mundo queria ver uma cópia reduzida de si mesmo na placa. E para isso, os interessados tinham que suportar uma verdadeira tortura. Este é um típico estúdio de retratos daguerreotípicos de 1842. A pessoa que está posando senta-se em uma cadeira em uma plataforma elevada, próxima da luz do teto de vidro, por onde o sol do meio-dia brilha. O assistente polia a placa de prata, que depois levava para o quarto escuro e submetia à ação de produtos químicos. Em seguida, a placa é colocada na câmera, posicionada em uma prateleira alta na ilustração. Quando o modelo está pronto, a lente da câmera abre e o tempo de exposição é controlado pelo relógio conforme a intensidade do sol. A pobre modelo tinha que ficar completamente imóvel, totalmente arrumada, sob a luz direta do sol por cerca de meia hora. Após a sessão, a modelo exausta era retirada do pedestal e a placa era revelada com vapores tóxicos de mercúrio no quarto escuro. Você consegue imaginar? Depois, a imagem era fixada, lavada em água destilada e seca. Por fim, o retrato pronto era colocado em uma moldura decorativa com vidro e apresentado ao cliente quase sem forças, mas infinitamente feliz. Você provavelmente já notou que nas fotos antigas as pessoas sempre aparecem com expressões sérias. Isso não se deve a algo terrível que lhes aconteceu ou porque só nos chegaram daguerreótipos de funerais. É que sorrir continuamente por meia hora sem se mexer é muito difícil. E se houver várias pessoas na foto, cada uma pedindo uma cópia, para cada cópia serão mais 30 minutos parado, aí realmente não dá para sorrir. Para esses retratos, eram usados até suportes especiais para a cabeça, chamados de Kopfgalter. Era assim que eles pareciam. Apresenta um gênero fotográfico típico daquela época, curioso para nós, que surgiu devido às limitações da daguerreotipia.
Nas fotos, parece que a criança está sendo entregue como sacrifício a um fantasma, porém, o monstro sob o cobertor é, na realidade, a mãe da criança servindo de suporte. Como mais você faria uma criança ficar sentada no mesmo lugar, imóvel por meia hora? Concorde, essas fotos parecem assustadoras e até místicas, mas eram apenas resultado das imperfeições do processo fotográfico da era vitoriana. Ela até tem um nome, Mãe Escondida. Então, as mães fingiam ser poltronas, tapetes, tinham seus rostos apagados ou cobertos com cabelos, tentando ficar invisíveis. Na minha opinião, o efeito acabou sendo completamente oposto. Para reduzir o tempo de exposição, alguns fotógrafos, conhecidos como operadores, aplicavam pó de arroz ou giz nos rostos dos clientes. Por isso, em muitas fotos daquela época, as pessoas parecem atores de kabuki. Mesmo com os rostos esbranquiçados, muitos não resistiam e adormeciam diante da câmera. E então o fotógrafo tinha que retocar o valioso daguerreótipo desenhando manualmente os olhos do modelo. Nem todos os fotógrafos eram artistas habilidosos, por isso o resultado às vezes parecia uma ilustração do filme The Walking Dead. No geral, tirar fotos naquela época era uma verdadeira tortura. Mas o que não se faz pelo progresso e pela moda? E logo Josef Pitzval inventou uma lente que aumentou a luminosidade em até 16 vezes. Ela é conhecida até hoje como a lente de Pitzval. Ele se tornou o precursor de todas as lentes modernas de câmeras fotográficas e de vídeo, sendo usado até o começo do século XX. Ele permitiu reduzir o tempo de exposição para cerca de 1 ou 2 minutos. Isso revolucionou tudo. Fotografar se tornou um processo confortável, porém caro. Apenas fotógrafos profissionais podiam comprar uma câmera, pois nem todos tinham condições de tirar uma foto. E assim que tirar fotos deixou de ser algo doloroso, a moda da daguerreotipia tomou conta do mundo inteiro. E assim surgiu no mundo um meio totalmente novo de capturar a realidade. O primeiro concorrente sério da pintura na história. Além disso, ainda não existem escolas ou regras de fotografia, como na pintura, e os fotógrafos recém-chegados acabam sendo pioneiros. Nada limita a imaginação deles. Os mestres da arte desprezam a daguerreotipia, considerando-a apenas um ofício curioso. Naquela época, nos círculos acadêmicos, acreditava-se que apenas algo único, criado manualmente por um mestre, poderia ser considerado uma verdadeira obra de arte. A fotografia, nesse sentido, era vista como algo técnico e curioso, mas sem valor artístico. O que os fotógrafos iniciantes da era vitoriana costumavam fotografar? Acontece que nos últimos 170 anos nada mudou. Primeiramente, obviamente, a si próprios. Olhem, este é o primeiro selfie do mundo, feito por Robert Cornelius em 1839. Quando os fotógrafos, todos homens, terminaram os autorretratos, passaram a fotografar mulheres. Este é o primeiro retrato feminino da história, de Dorothy Catherine Draper, fotografado por seu irmão John Draper em 1840. Esse daguerreótipo, feito em um dia de sol intenso, estabeleceu um recorde para a época. O tempo de exposição conseguiu ser reduzido para apenas 1 minuto. Os fotógrafos também tentaram capturar a natureza e a arquitetura, mas não dá para fazer as árvores ficarem paradas, nem parar as ondas por 10 minutos. Assim, por suas limitações, o foco principal da daguerreotipia permaneceu sendo a fotografia de retrato em estúdio. E claro, gatinhos e cachorrinhos. A fotografia é impensável sem eles, não acha? A principal categoria de fotógrafos e consumidores de fotografia passou a ser de artistas. Os artistas sempre sonharam em fazer o mundo parar por alguns segundos para ver e transmitir com mais precisão sua dinâmica em suas pinturas. Como ficam as pernas de um cavalo durante o galope? Como o tecido se move ao vento ou como a água flui? Quais poses assume uma pessoa caindo e como exatamente um pássaro bate as asas? E finalmente, eles conseguiram, embora ainda imperfeito, um meio que pode congelar qualquer momento, não apenas por alguns segundos, mas para sempre. E, naturalmente, a fotografia teve um grande impacto em alguns artistas do século XIX. Para alguns deles, a fotografia foi uma verdadeira descoberta. Finalmente se tornou possível primeiro fotografar o modelo e depois desenhá-lo com calma a partir da foto, pintando com tintas. Vou contar um segredo para vocês. Os artistas já não desenham modelos ao vivo há muito tempo. 90% dos retratos modernos são feitos a partir de fotografias tiradas em estúdio ou até mesmo com um iPhone. Edgar Degas tinha uma paixão especial por fotografia. Ele introduziu na pintura o chamado enquadramento acidental.
As bailarinas favoritas dele parecem nem notar o artista, não posam para ele, algumas aparecem cortadas, não cabendo totalmente no quadro. Isso é uma composição típica de uma foto espontânea, concordam? Em segundo lugar, isso é muito importante. Os artistas não precisavam mais aprender a enxergar a perspectiva a olho nu, determinando o tamanho dos objetos distantes na pintura, comparando a geometria e proporção. Ou seja, o mundo já não tinha mais dúvidas de que o futuro pertencia aos daguerreótipos. Assim, milhares de entusiastas globais buscavam uma fórmula para eliminar as deficiências dessa tecnologia promissora. E então, em 1851, três inventores, independentemente uns dos outros, descobrem o processo de colódio úmido. Foram os ingleses Frederico Scott Arkham e Roberto Binet, além do francês Gustave Legret. Uma composição especial era aplicada em uma placa de vidro, que interagia com a luz enquanto estava úmida, daí o nome do processo, colódio úmido. Assim que a composição secava, ela parava de reagir à luz, resultando em um negativo fixado na placa de vidro. Além disso, o novo processo fotográfico coincidiu com a invenção do papel fotográfico. No mesmo ano de 1850, o francês Louis-Désiré Blancart-Évrard teve a ideia de cobrir o papel com albumina, que era feita a partir de claras de ovos. A estrutura pegajosa das proteínas mantinha as substâncias fotossensíveis no papel enquanto elas eram reveladas. Depois, o papel secava e resultava em uma fotografia já muito próxima do que conhecemos hoje. Uma das maiores fábricas desse tipo de papel em Dresden logo passaria a consumir mais de 60 mil ovos de galinha por dia. Devido às particularidades da tecnologia, eram necessários ovos podres, que enchiam de mau cheiro todas as redondezas por mais 50 anos. Essas duas invenções permitiram que a fotografia nascente eliminasse todas as desvantagens da daguerreotipia. O tempo de exposição foi reduzido em 50 vezes, chegando a apenas alguns segundos, em comparação com os daguerreótipos. E isso já permitia, mesmo que com certa dificuldade, fotografar objetos que não se moviam muito rápido. Em segundo lugar, era possível transferir a imagem do negativo de vidro para o papel fotográfico várias vezes. Assim surgiu a primeira foto reproduzível em massa. E, em terceiro lugar, essas imagens, ao contrário dos daguerreótipos, eram positivas de qualquer ângulo. O processo do colódio úmido muda completamente as regras do jogo. Ele permite fazer quantas cópias quiser da mesma imagem a um custo relativamente baixo. O preço de uma única cópia fotográfica cai drasticamente. Hoje em dia, elas estão acessíveis para quase todos. No geral, a fotografia conquistou seu espaço de forma tão intensa que, em meados dos anos 50, já havia se tornado indispensável para a vida. A fotografia ainda era restrita aos salões, exclusivamente nas mãos de profissionais. Embora as fotografias tenham ficado mais acessíveis, os equipamentos fotográficos permaneciam caros e pouco portáteis. O aparelho de daguerre naquela época custava o equivalente a 3 quilos de prata, ou 420 dólares, enquanto o salário médio de um trabalhador era de 25 dólares. Um trabalhador comum precisaria economizar por 17 meses para comprar uma câmera, o que equivale a mais de 12 mil dólares atualmente. Vale a pena descrever brevemente o processo de fotografar, pois é bastante interessante. Lembra da frase, fiquem parados agora, vai sair o passarinho? Isso vem mais ou menos daquela época. Após compor e preparar a câmera, o fotógrafo cobria a cabeça com um pano preto para impedir a entrada de luz, visualizar e ajustar o enquadramento. Depois avisava os modelos que o passarinho ia sair na foto. O fotógrafo tirava até a tampa da lente e esperava alguns segundos. Depois, a tampa era colocada de volta manualmente. E todo o grupo rezava para que a mão do fotógrafo não tremesse. Se ele se atrasasse por um segundo, a foto ficava super exposta. Se não esperasse o suficiente, a foto ficaria muito escura. E quanto menos luz havia, mais tempo era preciso manter a lente coberta. Mas como determinar a intensidade da luz ambiente a olho nu? Na época não havia aparelhos para isso. Além disso, o sol brilha diferente a cada dia, então era fácil errar. Assim, fotógrafos profissionais desenvolviam com o tempo um cronômetro interno e um olhar treinado. No entanto, havia personagens realmente engenhosos. Por exemplo, o famoso fotógrafo Oscar Highlander usava seu gato para isso. Ele olhava nos grandes olhos do gato e, pelo grau de dilatação das pupilas, determinava a intensidade da luz. Muito engenhoso, não é mesmo? Alguns fotógrafos viajam para diferentes países e lá se dedicam a registrar os lugares e pontos turísticos mais famosos. O fotógrafo Felix Beaton decidiu imprimir e vender as fotos no local para os turistas, em vez de levá-las de volta para a Europa. Assim surgem os primeiros cartões postais fotográficos. Ao retornar, ele reúne as fotos e as publica em um livro.
Assim surgem os primeiros álbuns fotográficos e as primeiras fotos de reportagem. Em 1855 está acontecendo a Guerra da Crimeia e pela primeira vez o público europeu pôde ver com seus próprios olhos os horrores da guerra. Devido à longa exposição e ao tamanho dos equipamentos, apenas as consequências das ações de combate são fotografadas, não as ações em si, como na famosa fotografia de O. S. Sullivan, A Colheita da Morte. Curiosamente, em algumas fotografias de guerra famosas, historiadores descobriram vestígios de manipulação da cena para torná-la mais expressiva. Na foto da casa do atirador rebelde de Gardner, o corpo e o rifle foram reposicionados e na fotografia do Vale da Sombra da Morte de Fentona, as balas de canhão foram realocadas. E nós conhecemos muito bem os netos e bisnetos dessas correções, ainda bastante inocentes. Hoje nós os chamaríamos de fakes. Bem, e quanto à fotografia como arte, aqui também vou contar sobre alguns momentos extremamente curiosos. Em 1856, o sueco Oscar Highlander fez uma impressão combinada única a partir de 30 negativos retocados diferentes. Ou seja, ele simplesmente cortou os negativos, fez uma colagem com eles e depois tirou uma fotografia dessa colagem. Essa foto alegórica rapidamente ganhou ampla notoriedade e após a exposição em Manchester, a própria Rainha Vitória comprou a fotografia de Highlander para a coleção do Príncipe Alberto. O trabalho de Highlander foi continuado pelo talentoso artista e fotógrafo Henry Pitt Robinson, que ficou famoso graças à sua imagem combinada partindo, feita a partir de 5 negativos. Nesta fotografia artística, uma menina morre sentada em uma cadeira, enquanto sua irmã e mãe estão de pé ao lado, tristes, e o pai olha pela janela aberta. A imagem partindo foi criticada por distorcer a verdade, mas tornou-se amplamente conhecida mesmo assim. E logo foi adquirida pela corte real inglesa e o príncipe herdeiro até deu a Robinson uma encomenda permanente de uma cópia de qualquer fotografia semelhante. Esta foto é considerada o primeiro exemplo de fotomontagem, só que não foi feita no Photoshop, mas sim com tesoura, cola e um louvável desejo de criar algo novo. Esses fotocolagens se tornaram extremamente populares, mas o mais importante é que já não eram apenas um registro técnico da realidade. O próprio autor aplicava sua mão, imaginação e criatividade para criar a imagem final. Isso já se parecia com arte. E em 1862, a Academia Francesa reconhece a fotografia como uma nova forma de arte. Apesar dos avanços, a fotografia ainda permanece confinada, em grande parte, aos estúdios. No processo de colóide úmido, as placas não podiam secar, pois rachavam e descascavam imediatamente. Assim, era necessário imprimir as fotos a partir do negativo rapidamente, antes da secagem. E assim continuou por mais 10 anos, até 1871, quando o médico inglês Richard Maddox inventou um líquido que, ao cobrir as placas de vidro, podia ser substituído por gelatina. E assim surge o ancestral daquele filme fotográfico, que foi usado até tempos bem recentes, até ser substituído pela fotografia digital. O advento das placas de gelatina permitiu seu preparo antecipado e transporte posterior. Elas não perdiam suas propriedades por um longo período de tempo. E esse formato se mostrou muito conveniente. Agora era possível preparar várias placas de gelatina, fazer 2, 3, 4 fotos do mesmo tema e depois escolher a melhor. Hoje, tirar uma foto é automático e gratuito, mas naquela época, uma foto custava cerca de $4. Imagine-se, para cada foto tirada com seu celular, você tivesse que pagar, em média, $4. Multiplique por 4 o número de fotos que você tem no celular. No meu caso, deu $170 mil. Esse é o valor que eu teria pago por elas em 1850. Eu simplesmente preciso destacar um momento extremamente interessante. A exposição de 1 a 2 segundos permitiu, ainda que sem total nitidez, fotografar objetos em movimento. Pela primeira vez, as pessoas viram como os vestidos se movem ao vento, parecendo ondas do oceano congeladas no tempo. Artistas do mundo todo enlouqueciam estudando a fluidez e dinâmica da natureza com fotos e corrigindo suas criações. Surgiu um interesse especial sobre como os animais se movem, como o correr de um leopardo ou o galopar de um cavalo. As pernas dos animais se movem tão rápido que era difícil acompanhá-las a olho nu. E quanto a um retrato heróico ou uma pintura de batalha? Naquela época era feito. Além disso, as corridas de cavalos no século XIX se tornaram extremamente populares e os artistas buscavam capturar o galope do cavalo. Porém, baseados em suas próprias ideias, eles retratavam os cavalos mais ou menos assim, belamente flutuando sobre o solo durante o salto. Isso era conhecido como galope voador.
E então, em 1872, o industrial americano Leland Stanford, fundador da Universidade Stanford, contratou o fotógrafo Edmund Maybridge para tirar uma foto de seu cavalo favorito em movimento. Mas ele não o contratou à toa. Pouco antes, fez uma aposta com dois amigos. Ele acreditava que o cavalo se desprendia completamente do chão durante o galope, enquanto seus oponentes achavam que pelo menos uma pata sempre tocava o solo. E eles apostaram $25 mil, isso equivale a cerca de $800 mil em dinheiro de hoje. Stanford, um apostador obstinado, construiu um fotódromo em sua fazenda para provar que estava certo. Era um curral longo com uma parede pintada de branco de um lado para que o cavalo preto contrastasse com ela enquanto corria. 12 câmeras foram instaladas em frente à parede, cada uma com uma corda até ela. O cavalo corria pelo curral, rompendo as cordas enquanto os obturadores das câmeras disparavam. Essa invenção seria posteriormente usada como foto de chegada em competições esportivas. O cavalo passava por 12 câmeras em diferentes fases do galope. Contrariando os receios dos experimentadores, as fotos ficaram bastante nítidas e pela primeira vez na história, as pessoas viram uma espécie de sequência do galope do cavalo. Como se pode observar, Stanford estava correto, e o cavalo, em determinado momento, se desprende totalmente do solo. Ela não voa sobre o chão como uma vaca voadora, mas recolhe as pernas para baixo de si. Artistas ficaram surpresos e envergonhados ao descobrir que o pombo voador, retratado com tanta confiança em suas pinturas, era fisicamente impossível. Bem, e Maybridge começou a desenvolver a direção das fotos em sequência e a chamou de cronofotografia. Em breve, ele aumentará o número de câmeras para 24 e será o primeiro a conseguir recriar o efeito de movimento, mostrando rapidamente essas fotos uma após a outra. Esse experimento, como você já deve ter imaginado, dará início a uma era inteira, que 20 anos depois será iniciada pelos irmãos Lumière e chamada de cinematografia. E assim, o tempo de exposição foi reduzido para 1 ou 2 segundos. As câmeras se tornaram menos volumosas, já era possível, embora com dificuldades, transportá-las e o conjunto do fotógrafo passou a pesar apenas 8 a 10 quilos, dependendo da quantidade de chapas preparadas. Restava uma coisa. O último obstáculo que impedia a fotografia de abrir suas asas era a luz do sol. Naquela época, a eletricidade ainda não existia, como vocês sabem. A lâmpada elétrica foi inventada em 1870, mas a eletrificação em larga escala só começaria no início do século seguinte, 35 anos depois. Por enquanto, a única fonte artificial de luz continua sendo a lamparina a óleo ou as velas. Elas têm um tom amarelado. A luz amarela e laranja era invisível para a tecnologia fotográfica da época. Os fotógrafos só podiam fotografar sob luz solar direta. E ainda levará mais 16 anos até que, em 1887, sejam feitas duas invenções de uma só vez que levarão a fotografia à forma que ela existirá por mais de um século. Em primeiro lugar, foi inventada uma mistura de pó de magnésio com sal de Berthollet, que ao queimar, produzia um clarão de luz branca, muito semelhante à luz do dia. Você provavelmente já viu em filmes antigos fotógrafos usando isso, acendendo e causando um clarão. Veja como era o kit de flash naquela época. O pó era colocado em uma bandeja de um suporte especial e aceso por um mecanismo de espoleta ou pederneira. Porém, a queima das misturas de magnésio era acompanhada por uma liberação muito intensa de fumaça, com cheiro desagradável e som similar a um tiro. Além disso, a fumaça do flash, após se dispersar no teto, logo caía como pó branco sobre as roupas. O problema era tão grande que os fotógrafos que tiravam fotos com flash em eventos sociais corriam para se esconder logo após a foto, antes que as senhoras em vestidos caros percebessem aquela espécie de caspa nos ombros e começasse um escândalo. Além disso, começaram a ocorrer incêndios, e por isso, em muitos lugares, a fotografia com flash logo foi proibida. Apesar de todas as desvantagens, o flash de magnésio continuou sendo o equipamento de iluminação mais barato e acessível, sendo utilizado até o final dos anos 50 do século XX, especialmente pelos fotógrafos do interior. Ela só saiu de uso após a ampla popularização dos flashes eletrônicos, o que levou muito tempo para acontecer. E a segunda descoberta, no mesmo ano de 1887, foi uma invenção que transformaria a fotografia em algo muito familiar para nós: o filme fotográfico. Em vez do vidro, finalmente aprenderam a usar placas de celulóide flexível. Isso se tornou possível após a invenção de uma camada especial anti-torção. Finalmente, a fotografia se livrou das pesadas e volumosas placas de vidro. É isso. Parecia não haver mais limitações.
E de fato, a fotografia, no final do século XIX, já se torna um fenômeno bastante cotidiano e comum, mas ela ainda não se torna verdadeiramente popular. Por quê? E aqui é o mesmo motivo ao qual sempre chamo sua atenção: o preço. O custo exorbitante dos equipamentos fotográficos e dos materiais mantém a fotografia nas mãos dos profissionais. E como você entende, aqui é necessário alguém com talentos fora do campo da ciência ou da arte. Uma pessoa que consiga dar o último passo, às vezes o mais difícil, e tornar a tecnologia inovadora tão acessível que qualquer um possa usá-la. E logo essa pessoa ela aparece. Ele cria algo que, em poucos anos, conquista o mundo e enlouquece fotógrafos e pessoas ao redor que se tornam vítimas voluntárias ou não dos malucos com câmeras. Em 1888 surge o precursor de um produto absolutamente genial, que para aquela época foi o que o iPhone é para nós hoje. E quem o inventa é um tal de George Eastman, um americano. Ele era um grande fã de fotografia e tinha como objetivo popularizá-la. Ele já tinha uma fábrica de produção de filme fotográfico flexível e teve a ideia de usá-lo em um dispositivo bastante compacto que daria início ao grande império fotográfico de Eastman. Agora isso vai parecer tão óbvio para você que vai até se perguntar por que ninguém pensou nisso antes do Eastman. Mas tudo que é genial é simples. Então, em 1879, o bancário George Eastman desenvolveu uma máquina para aplicar emulsão fotográfica de gelatina e prata seca em placas de vidro. Ele criou uma empresa para produzir essas placas. Naquela época, não existia filme fotográfico. Cada placa era carregada na câmera separadamente e tinha o tamanho exato da futura fotografia, sendo ela própria a fotografia. Eastman teve uma ideia incomum: criar uma câmera fotográfica pré-carregada com filme, eliminando a complexidade de preparar a câmera para uso. E então, em 1888, Eastman lança sua criação. Olha só que construção simples, mas absolutamente genial. No corpo, 2 rolos para o filme eram posicionados verticalmente. O fotógrafo só precisava tirar a tampa da lente, esperar os 2 segundos necessários, colocar a tampa de volta e girar o filme com a chave em cima para o próximo quadro. Apenas 3 ações que até uma criança pode realizar. Concorde, apesar de sua construção quase primitiva, se tornará uma verdadeira sensação, um sucesso e a estrela do final do século XIX, graças à sua simplicidade de uso. Sua nova e muito arriscada câmera, Eastman chamou de Kodak, e em breve esse nome transformará sua empresa em uma lenda. O primeiro Kodak tinha filme para 100 fotos. A câmera com filme custava $25. Isso equivale a cerca de $670 em dinheiro de hoje, o que comparado aos 12 mil, convenhamos, é um avanço enorme. E além disso, qualquer pessoa podia usar a câmera, mesmo sem ter habilidades em fotografia. Não era preciso preparar placas, nem transportá-las, inseri-las ou revelá-las. Era só comprar o Kodak e sair fotografando. Eastman criou a primeira câmera fotográfica para amadores. Claro, o preço ainda era bastante alto, mas havia muitos entusiastas no mundo para que o primeiro modelo do Kodak vendesse como pão quente. Imagine, a primeira foto amadora custava aos entusiastas $7 por foto. Mas o mais valioso era a própria experiência, totalmente nova e empolgante. Uma vivência acessível a qualquer um com olhos e dedos. Imagine quantas pessoas liam jornais, olhavam vitrines com o Kodak, sonhando em segurar essa maravilha da tecnologia nas mãos, tirar algumas fotos e criar em poucos segundos uma mini cópia da realidade. E os felizes donos da câmera viraram propaganda ambulante e alvo de inveja de todo garoto, homem e muitas vezes até das mulheres. Apesar da popularidade, o preço de $25 era muito alto, equivalente ao salário mensal médio de um trabalhador, naquela época. Esse preço era acessível apenas para a classe média, impossibilitando a popularização. Além disso, era necessário enviar o rolo de filme para a fábrica, para a revelação e impressão das fotos. Do envio ao recebimento das fotos prontas, podia levar semanas ou meses, dependendo da distância do fotógrafo até a fábrica mais próxima. A paixão e o sonho de Eastman continuavam sendo democratizar a fotografia. E ele trabalha durante 10 anos para baratear ainda mais a câmera fotográfica. E então, em 1900, ele alcança seu objetivo. Eastman lança um novo modelo lendário de câmera fotográfica. Essa câmera vinha com um filme para apenas 6 fotos. Era vendida por apenas $1 ou $27. Em valores atuais, o filme era vendido separadamente por 15 centavos. Imagine só,
O cara trabalhou por 12 anos para reduzir o custo da própria invenção em 25 vezes e torná-la acessível para todos. E isso determinou tanto o destino da fotografia quanto o destino do próprio Eastman, que logo se tornaria um dos homens mais ricos e influentes do mundo. Uma espécie de Steve Jobs e Henry Ford de sua época, Eastman, a série de câmeras Brownie foi produzida até 1970 por longos 70 anos. A portabilidade do Kodak permite tirar fotos na rua e todo neófito, como um louco, começa a fotografar tudo o que vê pela frente. A diversão mais popular entre os novos fotógrafos passa a ser fotografar pessoas na rua, muitas vezes completamente desconhecidas. Isso irrita muito a sociedade. É nessa época que a humanidade começa a pensar pela primeira vez sobre as regras de privacidade e vida privada. Ninguém gosta quando alguém de repente invade seu espaço e tira uma foto sua cutucando o nariz com as pernas abertas na praia ou passeando com um amante. As paixões estão à flor da pele. Para ilustrar o quão engenhoso e compacto era o Kodak, vou contar um caso curioso que entrou para a história como a criação da maior câmera fotográfica do mundo. No mesmo ano em que surgiu o Kodak Brownie, a empresa de transporte dos Estados Unidos da América Chicago e Alton Railway lançou uma nova locomotiva. Para promovê-lo gloriosamente, pensaram em fazer uma fotografia enorme. Hoje, com um negativo de 35 mm, podemos imprimir fotos de qualquer tamanho. Naquela época, para uma fotografia grande, era preciso uma placa e uma câmera grandes. Para solucionar o problema, a transportadora contatou George Lawrence. O fotógrafo era um inovador renomado e seu estúdio era famoso por criar fotografias incríveis e consideradas impossíveis. A tarefa era a seguinte: fazer uma fotografia com 8 pés de largura, cerca de 2,5 metros. Inicialmente, Lourenço propôs fotografar o trem quadro a quadro, mas a ideia não agradou ao cliente. E então Lourenço projetou uma câmera fotográfica totalmente única, a maior já criada até hoje. Em apenas alguns meses, Lourenço conseguiu projetar o aparelho, que ele chamou de Mamute. Na imprensa, ele era comumente apelidado de Grande Berta. A massa da câmera era de mais de 400 quilos e, totalmente equipada com a chapa fotográfica, ultrapassava 640 quilos. A empresa gastou nesse projeto a quantia inimaginável para a época de $5.000. Com esse dinheiro, naquela época, dava para comprar uma boa propriedade rural. 15 pessoas foram necessárias para carregar a câmera fotográfica na caminhonete. Aliás, a lente era feita sob encomenda para a empresa. A fotografia foi enviada para a exposição de Paris e causou um verdadeiro alvoroço por lá. As pessoas duvidavam que uma fotografia desse tamanho fosse possível. Nos Estados Unidos da América, um enviado especial verificou a existência da câmera fotográfica. Após a confirmação, o fotógrafo e a empresa de transporte ficaram famosos. O risco valeu a pena muitas vezes. Agora compare essa câmera com a Kodak e você vai entender o quão importante e surpreendente foi o passo que Eastman deu em termos de portabilidade do equipamento fotográfico. A Kodak, para aquela época, tornou-se realmente um produto histórico e lendário, como o iPhone. Em 2008, ele abriu o mundo da fotografia para qualquer um com $1 no bolso, um pouco de imaginação e 2 mãos. Essa câmera acessível realizou uma verdadeira revolução, cujos frutos nós também usamos com tanto entusiasmo. Ela permitiu que quase todos tirassem fotos sem preparo prévio. O custo para entrar no mundo da fotografia agora era de apenas $1, e isso já estava ao alcance de praticamente qualquer pessoa. E a partir desse momento começou a história não só da lendária marca, mas também de um novo gênero na arte da fotografia, a fotografia amadora. Fotografar se tornou um verdadeiro passatempo de massa. Parecia que a fórmula do sucesso havia sido alcançada. O que mais é necessário? Mas espere, o mundo não é preto e branco. Imagine que pessoas do mundo todo, por 60 anos, viram muitas histórias, mas nunca as viram em cores. A cor das roupas, da grama, dos prédios, eles sempre tiveram que imaginar. E nós já sabemos com certeza que a humanidade logo vai descobrir o que fazer com isso. A primeira fotografia colorida estável foi feita pelo fotógrafo Thomas Satin, sob a orientação do cientista e inventor Thomas Maxwell em 1861. Maxwell sugeriu que 3 cores primárias, quando misturadas, podem criar quase todas as cores, inclusive o branco. Como sabemos hoje, ele estava totalmente certo. Veja, esta é a primeira foto colorida do mundo. À primeira vista, parece algum tipo de cristal ou inseto, mas na verdade é um lenço amarrado em um nó, com o padrão escocês tartan, daí o nome da foto, fita tartan.
Maxwell expôs a placa fotográfica através de 3 filtros coloridos diferentes, obtendo assim a primeira imagem colorida do mundo. Esse experimento causou sensação mundial e muito alvoroço. O processo era complexo e o resultado incerto. Além disso, essas imagens não reproduziam as cores verde, amarela e vermelha. As pesquisas continuaram apesar das dificuldades, e foram necessários mais 35 anos para que houvesse um avanço nessa área. Em 1906, Beno Gomolka descobriu o sensibilizador vermelho penocianol. Ele era usado para revestir filmes e papéis fotográficos, permitindo reproduzir todo o espectro de cores. Essa invenção logo possibilitou o lançamento das primeiras câmeras para fotos coloridas. O tipo mais popular de câmera para fotografia colorida foi projetado pelo cientista alemão Adolf Mitte e a produção em massa foi organizada por Wilhelm Bernpohl. Por isso, essa câmera se chama Bernpohlia Mitte. Assim ela ficou. Para obter uma imagem colorida, era preciso tirar 3 fotos diferentes com filtros de cor. Na parte de trás da câmera, há uma moldura com 3 filtros de cor. O fotógrafo capturava 3 fotos em diferentes espectros, vermelho, verde e azul. Ou aquele que já conhecemos bem, que é usado até hoje. Depois, os 3 filmes eram sobrepostos, resultando na mágica, uma imagem colorida. Foi exatamente com uma câmera dessas que o fotógrafo russo Sergei Prokudin-Gorsky criou uma das maiores coleções de fotografias coloridas de sua época. Eis um exemplo de uma delas. Jamais conseguiríamos distingui-la de uma foto moderna. No centro vê-se o resultado e ao lado 3 imagens com filtros de cor. Mas esse método era, como você pode imaginar, muito trabalhoso e não poderia se tornar muito difundido. Assim, os inventores buscavam revelar a fotografia colorida diretamente em uma única chapa. E em 1907 foram patenteadas e colocadas à venda as fotoplacas autochrome dos famosos irmãos Lumière, que permitiam obter diapositivos coloridos com uma câmera fotográfica comum. Nelas, as fotos eram obtidas instantaneamente, sem necessidade de filme negativo. Apesar da baixa resolução e da impossibilidade de reprodução em massa, a fotografia colorida se tornou muito popular. Até 1935, foram produzidas em todo o mundo nada menos que 50 milhões de placas autocromáticas. Então, a fotografia finalmente ganhou cor. Imagine só, a fotografia levou 110 anos para passar do preto e branco para o colorido, e o nosso vídeo também está pouco a pouco ganhando cor. Você sente isso? Enquanto a fotografia colorida resolve questões técnicas, a foto em preto e branco evolui rapidamente e conquista a mídia. A fotografia inicia sua jornada nas publicações periódicas, assumindo pioneiramente o papel de ilustração cotidiana. Antes disso, os jornais só publicavam ilustrações feitas à mão por artistas. A primeira metade do século XX pode ser chamada de meio século das fotografias. Ela adentrou com firmeza todas as esferas da atividade humana, da arte à criminalística e certamente nos assuntos militares e de espionagem. Na Segunda Guerra Mundial, as fotos dos correspondentes de campo foram o principal registro documental do horror que ocorria no mundo. Os fotógrafos se tornaram verdadeiros heróis, arriscando a vida ao entrar nos combates mais brutais e transmitindo para a retaguarda o horror e a tragédia indescritíveis que qualquer guerra representa. Naquela época, a câmera fotográfica começou a ser usada como equipamento de espionagem pela primeira vez. Com uma câmera como essa, realizava-se a fotografia aérea nos Estados Unidos da América durante a Segunda Guerra Mundial. Ela tinha uma lente de 60 centímetros de comprimento. Ela pesava 34 quilos. Para fotografar de grandes alturas era necessário um zoom potente e uma lente longa. Após a guerra, no início da era digital, os Estados Unidos da América espionavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com a ajuda de 20 satélites equipados com câmeras e rolos de filme muito grandes, cujo comprimento chegava a 97 quilômetros. Era impossível recarregá-los. Após o fim do rolo, ele era lançado em cápsulas especiais para a atmosfera da Terra, caindo no Oceano Pacífico. Aviões do exército americano voavam atrás de filmes secretos. Aliás, logo após a guerra foi tirada uma das fotos mais famosas do mundo. É a foto do lendário ganhador do Prêmio Nobel de Física, Einstein, na qual ele aparece com a língua de fora. Aqui está a versão completa dessa imagem que talvez você nunca tenha visto. Ela foi tirada em 1951, durante a comemoração do aniversário do físico. Após o banquete, ele entrou no táxi, mas foi cercado por fotógrafos que bloquearam a passagem do carro, implorando para que posasse para fotos. Einstein não gostava de posar para fotos e queria muito ir para casa. Então, irritado, mostrou a língua para o paparazzo insistente. Esse instante foi registrado pelo fotógrafo Arthur Sass. A foto agradou muito Einstein
e ele fez várias cópias dela para presentear os amigos. Einstein deu uma das fotos de presente a um jornalista da emissora de televisão porque ele gostava dos programas do jornalista. Ele autografou em alemão. Você vai gostar desse gesto porque ele é destinado a toda a humanidade. Civis podem se permitir fazer o que um diplomata não ousaria. K. Até 1950, a fotografia já não era mais uma novidade. Ela se tornou algo bastante comum. Surgiram fotojornalistas, amadores e profissionais de fotografia de moda e publicidade, como uma forma autônoma de arte. No pós-guerra, a fotografia floresceu. Os anos 50 e 70 foram talvez o auge do desenvolvimento da fotografia artística. Surgem estrelas como Henri Cartier, Bresson, Man Ray, Erich Haast, Mark Ribot, Helmut Newton, Richard Avedon, Irving Penn e Frank Horvath. Só de olhar para essas fotografias é literalmente impossível desviar o olhar. A fotografia deixa de ser apenas uma cópia da realidade. Ela transmite de forma poderosa e sem concessões uma emoção para nós, nos hipnotiza e nos faz refletir. A fotografia expandiu suas áreas de aplicação com câmeras e lentes aprimoradas e qualidade em constante melhoria. A fotografia colorida e o filme fotográfico se tornaram acessíveis e as câmeras ficaram menores, cabendo no bolso. Mas, no geral, até os anos 2000 o processo quase não mudou. Porém, em paralelo, uma vertente da fotografia se desenvolvia sem todas essas desvantagens. Essa vertente era comandada exclusivamente por uma empresa enorme e muito bem conhecida por vocês. Em 1948, essa grande empresa inventou e lançou um produto que tornaria seu nome um sinônimo. Eles criaram uma maneira de combinar todos os reagentes fotográficos no papel fotográfico, produzindo imediatamente uma imagem colorida e positiva. Já adivinhou de que empresa estou falando? Sim, é uma empresa famosa. Ela iniciou suas pesquisas nos anos 1930 e levou quase 2 décadas para dominar e começar a produção de suas revolucionárias câmeras Polaroid LAND 95. Foi assim que o primeiro modelo parecia, você nunca o reconheceria, mas ele proporcionava uma experiência totalmente inédita de fotografia instantânea, que podia ser apreciada apenas alguns minutos após apertar o obturador. Essa câmera fotográfica se tornou uma verdadeira sensação, conseguiu patentear sua invenção e por isso permaneceu para sempre como o único e monopolista fabricante de câmeras fotográficas instantâneas. Em 1976, tentou entrar no mercado de fotografia instantânea, onde a empresa dominava há 30 anos. Ela imediatamente entrou com um processo por violação de patentes e, após longas disputas, venceu, recebendo em 1991 $925 milhões em compensação. A Kodak teve que abandonar essa ideia. A empresa dominou completamente a fotografia instantânea amadora por mais de 50 anos. A qualidade das fotos era baixa, por isso essa tecnologia não foi reconhecida pela comunidade profissional. Os aparelhos dela se tornaram especialmente populares nas décadas de 1980 e 1990 do século passado. No início dos anos 2000 era comum as famílias terem uma ou mais câmeras fotográficas, que eram muito acessíveis. Essa câmera era super popular e considerada cara para a época. Eu tinha uma dessas. No final dos anos 90, custava cerca de $150. Mas, no geral, as câmeras fotográficas amadoras comuns custavam entre $100 e $300. O melhor presente para aniversário ou Natal. Mas os anos 2000 estavam chegando, junto com o surgimento do assassino de todos os outros formatos, que não tinha literalmente nenhum dos defeitos de seus concorrentes e fez o mundo enlouquecer. Na fotografia, apresento a vocês a fotografia digital. Na verdade, para destronar o Kodak e o Polaroid, ela teve que sofrer bastante por longos 25 anos, assumindo formas absurdas e às vezes francamente feias. A primeira câmera fotográfica digital experimental, ainda muito distante de seus sucessores, foi criada em 1975 pelo engenheiro da mesma empresa de Kodak, Steven Sozon. O sensor dispositivo de carga acoplada, usado na primeira câmera digital, tinha uma resolução de apenas 0,01 megapixels. Em um telefone moderno, essa foto ocuparia apenas meio milímetro. Os dados eram gravados em uma fita cassete magnética compacta. Um quadro levava 23 segundos para ser gravado e a câmera pesava quase 3 kg. 6 anos depois, diferentes empresas, agora as pesquisas não são mais conduzidas por entusiastas individuais, como no século XIX, mas por departamentos inteiros. Milhões, às vezes bilhões de dólares, são investidos nessas pesquisas realizadas por essas empresas ao longo de 6 anos. Porque, obviamente, era muito problemático usar um monstro desses. E a história da fotografia digital começa com as câmeras Mavic,
criadas pela empresa em 1981. Percebem como entram em cena empresas que já conhecemos muito bem? Bem atuais, não é? Mavic fazia fotos com resolução de 570 por 490 pixels. Isso dá só 0,3 megapixels e apenas 2 milímetros na tela do seu smartphone. Naquela época, não existiam cartões de memória, usavam-se disquetes ou fitas cassete para gravar informações. Para gravar as fotos, decidiram usar um disquete de 2 polegadas, que era inserido em um drive separado, nem mesmo embutido na câmera, mas conectado a ela por cabos. Em um desses disquetes, era possível gravar apenas 50 fotos, que hoje seriam consideradas minúsculas. Mas ainda levaria mais 7 anos até aparecer a primeira câmera digital de nível consumidor. Em 1988, esse papel coube à DS-UMP, que a empresa desenvolveu em parceria com outra companhia. Sua criação se deveu ao desenvolvimento de um novo formato de mídia, o cartão de memória removível. Você está vendo ele na foto? Esse foi o primeiro protótipo dos cartões de memória tão familiares para nós hoje em dia. Em um cartão desses, dava para armazenar somente 6 fotos. Além disso, o cartão precisava de uma bateria separada, que fornecia energia constantemente para que as fotos não fossem apagadas. Se a bateria acabasse, as fotos simplesmente desapareciam do cartão. Mas infelizmente, essa câmera também não pôde ser lançada. E só no ano seguinte, em 1989, eles finalmente estabelecem a produção e começam a lançar a câmera. Mas ela custa uma quantia simplesmente absurda, cerca de 20 mil dólares da época. Isso equivale a aproximadamente 60 mil dólares em valores atuais. Imagina só, uma câmera com apenas 4,1 megapixels e capacidade para apenas 6 fotos custava quase 60 mil dólares. Obviamente, não dava para falar em popularização. A câmera era um brinquedo para os ricos. E então, finalmente, em 1990, há mais de 30 anos, uma empresa até então desconhecida, chamada Ona, sai na frente. Ela cria uma câmera comercial totalmente digital. Pelos padrões atuais, ela era assustadora e inacreditável. Ela só tirava fotos em preto e branco com resolução de 376 por 240 pixels e tinha apenas 1 megabyte de memória interna para armazenar até 32 fotos. Essa maravilha da tecnologia custava quase 1.000 dólares, ou cerca de 3 mil dólares em valores atuais. Infelizmente, isso foi mais um fracasso. O preço para uma funcionalidade tão modesta era exorbitante. O primeiro híbrido digital mais ou menos comercialmente bem sucedido e produzido em série foi o codec DCSSTO, lançado em 1991. Ele consistia em uma traseira com um sensor dispositivo de carga acoplada digital, conectada por cabo a uma unidade externa de 5 kg, que precisava ser carregada no ombro. A capacidade do disco aumentou para impressionantes 200 megabytes na época. Como você pode ver, o caminho da fotografia digital estava literalmente repleto de cadáveres de projetos fracassados. Gigantes. E mesmo com todos os seus milhões investidos em pesquisa, não conseguiam criar uma câmera compacta e acessível que pudesse competir com as câmeras analógicas que dominavam naquela época. Ou o preço era exorbitante para recursos muito modestos, ou o aparelho acabava sendo grande e desconfortável. Embora a ideia de obter uma foto digital quase instantaneamente fascinasse a todos, transformá-la em um sucesso comercial não dava certo. Equipes globais tentaram resolver esse problema sem êxito por quase 2 décadas. Até que uma empresa, muito conhecida por nós, mas que até então não tinha se destacado no mercado fotográfico, finalmente fez um avanço ao lançar uma câmera digital que agradou aos consumidores. Você vai se surpreender agora, mas essa empresa era. Você provavelmente não sabia que a STO foi lançada pela empresa em 1994. A câmera fotográfica foi lançada em um corpo que lembrava um binóculo, uma forma popular naqueles anos para câmeras de vídeo e foto, e permitia armazenar 8 fotos na memória flash interna. Com resolução de 640 por 480 pixels ou 0,3 megapixels. A câmera era conectada ao computador através de uma porta serial, funcionava com 3 pilhas pilha alcalina e custava apenas 749 dólares. A câmera foi desenvolvida por uma empresa, mas o primeiro lançamento foi realizado por outra companhia. Preste atenção que a empresa, no início da era digital, sempre esteve na linha de frente desse avanço. No entanto, ela não lançava produtos próprios, preferindo fazer colaborações e evitar lançar um concorrente direto para seu negócio de fotografia analógica extremamente bem-sucedido. Lembre-se disso. Conveniente.
Em 1994, o problema de gravação das fotos também foi solucionado. A empresa lançou os primeiros cartões flash dos formatos, com capacidades que hoje parecem ridículas, de 2 a 15 megabytes. Desde então, a capacidade dos cartões aumentou milhares de vezes. Os cartões eram enormes, medindo 43 por 36 milímetros. Não encontrei o preço desses cartões em 1994. Mas os cartões Secure Digital, lançados em seguida, custavam $150 por 40 megabytes, o que equivale a quase $4 por megabyte. Cartões padrão de 32 gigabytes dos dias de hoje custariam naquela época $120 mil. Certamente ninguém naquela época imaginava dimensões tão grandes. Naquela época, não se pode afirmar que um novo mercado surgiu. Mesmo por $750, a demanda era limitada. Apesar de alguns considerarem essa câmera seu maior fracasso, a corrida tecnológica havia começado. Todos os gigantes da fotografia entraram nessa corrida, e alguns deles não veremos na linha de chegada. Lança 0,4 megapixels por Estados Unidos, $899, 0,4 megapixels por Estados Unidos, $899, lança seu primeiro 0,3 megapixels por $850. E ainda temos um novato, uma empresa com uma câmera de 11,2 megapixels por apenas $300. A última se tornou a primeira câmera fotográfica digital com uma tela de verdade e lente giratória. Em 1995, faz o próximo avanço e lança um dispositivo revolucionário com impressionantes 6 megapixels. Esse era o DCS 460, mas custava impressionantes $36 mil. No entanto, depois que a Kodak lançou sua câmera, o relacionamento se deteriorou e a Kodak mudou para outro parceiro. Em 1997, lança a terceira versão da câmera 200. A resolução máxima de captura não mudou, mas agora havia uma telinha-tela de cristal líquido para pré-visualização das fotos. Essa maravilha custava apenas $600. Veja como o preço está despencando. Tudo está se desenrolando exatamente como ocorreu com a Kodak. No final do século XIX, as câmeras A se tornam as primeiras câmeras digitais comercialmente bem-sucedidas. Mas em 1997, Steve Jobs assume o comando e encerra o projeto da sua câmera fotográfica. Simultaneamente, a concorrência elevou a qualidade e reduziu os preços no mercado. As câmeras foram ficando menores, com sensores maiores e preços mais baixos. Em 2003, uma câmera digital média de 2 megapixels custava cerca de $250, um preço comparável ao das câmeras de filme. Lembre-se, elas custavam de $100 a $300. Nessa época, os computadores já estavam presentes em quase todas as casas, iniciando um boom da fotografia digital que começa a substituir as câmeras de filme em todas as áreas. Em 2001, a corporação anuncia sua falência. A única vantagem do seu produto, a visualização rápida de fotos, deixa de ser uma vantagem. Hoje, qualquer câmera compacta oferece isso de forma mais rápida e prática. As dívidas superavam $1 bilhão. Para quitar dívidas com credores, a empresa comprou a maior parte dos negócios. Mas em 2005 houve um verdadeiro boom da fotografia digital, e só os preguiçosos não faziam câmeras fotográficas digitais. O caminho, aberto com tanto esforço pelos pioneiros da fotografia digital, foi instantaneamente tomado por novatos ousados, e a concorrência cresceu a níveis nunca vistos. Naquele ano, as empresas japonesas, líderes no mercado mundial de equipamentos fotográficos, venderam 65 milhões de câmeras digitais e apenas 5 milhões de câmeras de filme. Já em 2006, a maioria dos fabricantes abandonou a produção de câmeras projetadas para filme fotográfico, cujo custo de produção aumentou drasticamente devido à queda no volume de fabricação. Esse período marca o início do declínio da Kodak. 75% do lucro da empresa Kodak vinha da venda de filmes fotográficos e reagentes fotográficos, mas esse mercado começa a morrer. Em 2012, a lendária Kodak, pioneira na fotografia e na fotografia digital, entrará com um pedido de falência. E o último, mas talvez o mais importante marco no desenvolvimento da fotografia será o iPhone, lançado em 2008. Em 2008, Steve Jobs apresenta ao mundo o primeiro iPhone, que acabará com o mercado das câmeras digitais compactas. Nenhuma câmera podia oferecer tanta facilidade de uso, uma tela tão grande e tanta simplicidade para compartilhar uma foto, postando-a em uma rede social. O iPhone oferecia todas as funções de uma câmera digital compacta de forma mais conveniente e moderna, eliminando a necessidade de comprar um dispositivo separado ou imprimir fotos.
E o tempo entre apertar o obturador e mostrar a foto para os amigos na internet foi reduzido para alguns segundos, em comparação com dias ou até meses. No século XIX, e logo depois, uma enorme quantidade de smartphones. Em apenas alguns anos, enterraram para sempre um negócio que existiu e prosperou por mais de 110 anos. Um experimento quase acidental, em apenas 200 anos, mudou centenas de vidas e empresas e se transformou em uma tecnologia que literalmente controla nosso teclado e, às vezes, até nosso humor. Por favor, inscreva-se no meu canal, deixe um like neste vídeo e não se esqueça de comentar.